A graça e a paz do Senhor Jesus, daremos continuidade aos estudos da disciplina Pentateuco e livros históricos. Nesta aula nós trataremos dos 2 volumes das Crônicas dos Reis de Israel, ou mais especificamente, como é o teor da mensagem desses livros, a história da família de Davi ou da dinastia de Davi, ou mesmo do reino de Judá ou reino do sul. Geralmente, tradicionalmente, melhor dizendo, a autoria do livro das Crônicas é atribuída a Esdras, por volta aí do ano 430 a.C. Na Bíblia hebraica, esses 2 volumes aparecem no final do cânon, no final do Antigo Testamento, e tem aí um objetivo de sintetizar a história do Antigo Testamento, começando em Gênesis e percorrendo toda a trajetória do povo de Israel até o período do cativeiro. E você observando aí esses slides, ou melhor, esse slide, você tem aí os propósitos do livro, que é demonstrar a fidelidade de Deus às suas promessas, apesar da infidelidade do povo de Israel. Algo que nós observamos em toda a trajetória do povo, desde a saída do Egito, no período dos juízes e também no período da monarquia. Nós temos também como um dos propósitos principais descrever o início da adoração, ou mesmo a institucionalização da adoração, que foi comandada pelo rei Davi, embora Salomão, seu filho, tenha construído o templo. Mas nós vemos como Davi trouxe para o contexto religioso de Israel a importância de uma vida de adoração a Deus continuamente. E como nós mencionamos, a sintetizar essa história do Antigo Testamento, deixando aí para as futuras gerações. Então, no cenário histórico, o livro apresenta várias compilações, uma vez que tem esse caráter retrospectivo, de olhar para trás da história, a história do povo de Israel, desde os primórdios, lá em Adão. Então, para isso, o autor do livro, possivelmente Esdras, como nós falamos, ele se valeu de outras fontes, como os livros de Moisés, o Pentateuco, os livros de Samuel e Reis, além de outros documentos da época, como nós já mencionamos anteriormente, vários livros escritos que não fazem parte, nem fizeram parte do cânon hebraico, mas que serviram como fontes para que eles pudessem extrair aí muitas histórias. Então o livro traz um resumo cronológico do Gênesis até Malaquias, que seria o primeiro livro da Bíblia cristã e o último livro do Antigo Testamento. O cenário político retrata o período em que Israel, o povo de Israel, está sob o domínio de nações gentílicas, de povos gentios, algo que foi profetizado por Daniel, dos sucessivos impérios que governariam sobre aquela região e dominaria sobre a nação de Israel naquele momento, no tempo de Esdras, uma nação que foi liberta do cativeiro, mas permanece sobre o domínio, como um estado dominado, um estado vassalo, comandado pelo Império Persa. Então, embora no livro faça menção ao Templo de Salomão, pensando num cenário religioso, o presente mesmo, ou
templo que existe naquele momento não é o templo de Salomão, pois este tinha sido destruído, né, por volta de 586, quando os babilônios invadem Jerusalém e levam aí, ou destroem a cidade e levam aí, né, o último grupo de exilados para a Babilônia. Então o templo presente dos dias de Esdras é o templo construído por Zorobabel, já no período pós-cativeiro. Então é um tempo marcado, né, pela estagnação espiritual, né, a indiferença espiritual, algo que foi muito combatido, né, pelos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, nós temos aí vários livros, né, desse período chamado pós-exílio, que seriam, né, os livros de Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, embora esses livros, né, tratem dos reis de Judá, da dinastia, né, de Davi, como também Samuel e Reis falam aí registram história dos reis de Israel, há algumas diferenças que nós podemos destacar, uma vez que a ênfase desse livro, das crônicas, é mais sacerdotal do que profética, uma vez que destaca mais as ações relacionadas ao sacerdócio levítico, né, a adoração em Jerusalém, né, ao sistema, né, religioso liderado, né, pelos levitas. Então, a ênfase é na dinastia de Davi, diferente, né, dos outros livros, que envolve outras dinastias. Nós temos aí, né, um enredo, né, litúrgico, como nós falamos, relacionados aos ofícios sacerdotais. Ele é muito estatístico, ou seja, traz aí várias genealogias, não tem ênfase, né, em um destaque, né, biográfico, como acontece, né, lá em Samuel, quando a biografia é destacada ali, né, de Saul, de Davi, né, de Salomão. E tem um teor encorajador, buscando estimular a fé, né, do povo, de modo que eles pudessem, né, compreender, né, que Deus permanece fiel, independente da infidelidade do povo. Então, há uma ênfase, né, muito grande, né, nesse livro das crônicas, da busca ao Senhor. O livro, né, o autor traz esse destaque, isso aparece, né, 11 vezes, esse destaque do povo de Israel, né, buscar o Senhor, fazer a vontade de Deus, ter uma devoção sincera para com o Senhor. As genealogias, né, destacadas aí, né, que nós mencionamos, relacionadas a Davi, ao sacerdócio levítico, uma vez que a ênfase também é no culto, né, no cerimonial hebraico, liderado, né, pelos filhos de Arão e, no caso, né, que seria da descendência de Levi. É algo que é destacado aí nos quadros genealógicos. E para isso, né, certamente o autor recorreu a fontes bíblicas e também fontes extrabíblicas, como nós já mencionamos. Ok? E por fim, quero destacar sobre a cristologia em crônicas. Então, observe esse slide. As referidas genealogias de Davi revelam um aspecto histórico dos antepassados do Messias prometido. Por isso, o Evangelho de Mateus inicia com esta genealogia relacionada ao rei Davi, com o objetivo de demonstrar o direito de Jesus de reinar sobre Israel, uma vez que é descendente de Davi. Então, como nós mencionamos, né, em outros livros,
há uma relação, né, daquilo que está sendo tratado no livro, registrado no decorrer, né, do livro, que aponta, né, para a vinda do Messias. Por isso que nós temos destacado a cristologia, o aspecto, né, cristológico desses livros. Então encerramos aqui a 10ª aula da disciplina Pentateuco e Livros Históricos, e até a próxima. Que Deus abençoe a sua vida.